Queridos irmãos, vamos aprender a pensar diferente, a sentir diferente, a se comportar diferente. Presta bastante atenção nessa nossa mensagem de hoje para aprender a andar com Deus e a vencer todas as coisas. Amor, o caminho para a vitória. Andar em espírito é perseverar no amor. Quero indicar-lhe mais uma coisa sobre a importância de andar no amor de Deus. Na Epístola de Gálatas, Paulo fala a respeito de andar em espírito. Lembre-se de que esta carta não foi escrita para uma só igreja, mas a todas as igrejas da galáxia. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Muitas vezes, quando os evangélicos falam sobre andar em espírito, parece que ficam com uma neblina nos olhos e na mente. Dão a impressão de que essa é alguma espécie de experiência mística, em que simplesmente flutuam por aí, arrebatados misteriosamente. Na realidade, andar em espírito é muito simples, porque é o resultado do fruto do Espírito. Fruto do Espírito. É um fruto, irmãos, que Deus colocou no teu espírito. É um fruto do Espírito dele. Maravilha. É uma consequência de exercitar o amor. Exercitar. Note o que Paulo diz a respeito deste assunto. Primeiro, o apóstolo lista as obras da carne. E em seguida, os frutos do Espírito. Gálatas 5, 16, 18 e 25. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência é um desejo forte da carne. Nunca fazeis os desejos da carne. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Se a gente estamos guiados no Espírito, não vai ter nenhuma lei que possa nos acusar. Estamos em perfeito amor. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é, irmãos, o português certo seria, os frutos, com S, são, né? Mas Deus não erra. Então, são 9, mas ele colocou no singular. Mas o fruto do Espírito é. E ele vai falar 9 coisas. Então, entenda bem, Deus não erra o português. Este é o único fruto. É uma semente que tem condição, quando nascer no seu coração, de dar uma semente, é um fruto, é uma semente que vai dar 9 frutas diferentes. Entendeu? Que é uma semente do próprio Espírito de Deus dentro de você. E essa semente, quando nasce, dá uma árvore com 9 frutos. Entendeu? Então vamos de novo. Mas o fruto, sem S, do Espírito é. Então não é são, é. Vamos lá. Amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas, irmãos, se você andar sempre ligado nessas coisas, ninguém pode te acusar de nada. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e concupiscências, com seus desejos desenfreados, fortes. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Paulo declarou: ora, as obras da carne são conhecidas, versículo 19. Ou poderíamos colocar esta verdade nestas palavras: se você não andar em espírito, as obras da carne vão manifestar-se e dominar a sua vida. Então o apóstolo passa a listar as obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, porfias, emulações, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias. Irmãos, eu poderia colocar uma palavra mais atual, porque a Bíblia foi feita antigamente, então tem algumas palavras mais antigas. Não souber alguma palavra, procure um dicionário, estude a Bíblia. É muito bom quando a gente começa a estudar mais a Bíblia. No versículo 22, porém, Paulo também enumera o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não esqueça, irmãos, sempre quando lê a Bíblia, tenha um dicionário no celular, um dicionário do lado, para tirar a dúvida da palavra. De uma palavra que você não entenda. Entenda a Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai ser muito bom quando você começar a entender. Note que o evangelista diz a respeito de andar em espírito. Digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Como, pois, andaremos em espírito? Exercendo o fruto do espírito e o amor. Em outras palavras, é andar em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então Paulo garante: contra essas coisas não há lei. Isso significa que, quando andarmos no fruto do Espírito, não há coisa alguma que possa testificar contra a sua conduta, porque você estará cumprindo todas as exigências da lei. Então a palavra diabo significa acusador. Ele não vai poder te acusar, você vai estar andando em perfeito amor. Podemos dizer, portanto, em linguagem simples, que andar em espírito é viver segundo os 9 frutos que o espírito humano recriado precisa desenvolver. Essa é uma essência da questão. Então, irmãos, todo fruto você tem que regar com a palavra de Deus, né? E se esforçar a colocar esses atos em tornar atos, em atitudes, então, para ele ir se desenvolvendo, né? Então, para atitude de mansidão, então você tem que ler sempre a palavra e regando o seu espírito por esse sementinha, esse fruto vai nascer. Então você vai ter atitudes de mansidão e vai ler sempre a palavra. É assim que faz os frutos crescer. Serve para mansidão e serve para todos os outros. O amor não pratica o mal contra o próximo. Examine agora Romanos 13:10, porque esse versículo contém uma verdade que devemos saber no tocante ao amor do tipo de Deus. Romanos 13:10.
O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Outra característica do amor, à semelhança do Altíssimo, é que ele não faz mal ao próximo. Podemos expressar esse versículo sem torcê-lo da seguinte maneira: o amor não faz mal a pessoa alguma. Ao longo do tempo, minha esposa e eu tivemos muitas oportunidades no ministério para pôr em prática esse amor de origem divina. No mesmo tempo, deixarmos o afeto entre nós dois crescer e amadurecer. Então vamos entender agora, irmão, vou dar um exemplo, o que é você fazer esse amor de Deus crescer dentro de você. De um jeito é ler a Bíblia e o outro é fazer em atitudes, é botar em prática. Vamos ver o exemplo do que é botar em prática. Certa vez, por exemplo, viajamos a fim de pregar em uma determinada igreja e só contávamos com o dinheiro suficiente da gasolina de chegar até lá. Conseguimos chegar ao local em tempo de pregar aquela noite. Depois do culto, ficamos com fome, estávamos cansados da viagem e não tínhamos dinheiro para pagar as refeições. Não tinha mais dinheiro para nada, nem para voltar, nem para nada, só tinha um dinheiro que chegar até lá. Por estarmos hospedados na casa pastoral, imaginávamos que o pastor e a esposa dele nos daríamos alguma coisa para comer quando voltássemos do culto. Eles, no entanto, não nos chamaram a jantar fora, depois da reunião, nem nos ofereceu comida na casa deles. Simplesmente foram dormir, de modo que nós também fomos para a cama ainda com fome. Na manhã seguinte, ao acordarmos, o casal já tinha saído. Minha esposa disse: é possível que tenha saído para fazer compras a fim de preparar o desjejum. Porém não voltaram. Mais tarde, ela ainda deduziu: é provável que venham na hora do almoço e nos levem para comer fora. Pois bem, nem no momento do almoço eles retornaram. Não possuímos um centavo no bolso, porque tínhamos gastado o pouco dinheiro que tínhamos na viagem até o local. Finalmente eles chegaram ao fim da tarde e foram trocar-se para ir na igreja, mas não falaram uma só palavra a respeito de jantar ou de oferecermos algum alimento. Nem nos perguntaram se tínhamos comido algo ou se estávamos com fome. Perguntaram nada. Fazia mais de 24 horas que não comíamos coisa alguma. Estávamos com fome. Quando alguém está jejuando e buscando a Deus, a situação é diferente. Nesses casos, está subjugando a carne. Então o jejum serve para dominar a carne e quebrar a carne, subjugando a carne. Contudo, não se tratava de jejuar. Estávamos passando fome por não terem algo para comer. Depois de acabar o culto da segunda noite, achávamos que eles provavelmente nos ofereceria comida, mas também não nos falaram a respeito. Foram dormir e nós também. Quando nos levantamos de manhã seguinte, já tínhamos ido embora, eles já tinham saído de novo. Achávamos que provavelmente voltariam antes do meio-dia e nos levariam para comer fora. Pelo menos nos ofereceriam algo de sua casa, mas novamente não voltaram. Finalmente fomos até a cozinha para ver se conseguimos comer alguma coisa, porque já estávamos com bastante fome. Achamos uma salsicha ressequida, um ovo e uma fatia de pão amanhecido. Torramos o pão, fervemos a salsicha, cozinhamos o ovo, e então cada um de nós comeu metade de uma torrada
de salsicha e de ovo, além de beber um copo d'água. Falei à minha esposa: sei o que vou fazer. Nossa condição humana e nossa mente podem ficar em polvorosa quando alguém nos faz uma injustiça. É por isso que a Bíblia nos manda conservarmos em sujeição ao nosso espírito. Sujeitar a carne, quem manda é o espírito. Expliquei que telefonaria para o superintendente regional e lhe perguntaria: que tipo de pastor vocês têm nesse distrito? Faz 2 dias que não recebemos nada para comer. Se não tomarmos cuidado em situações assim, nossa carne desejará assumir o controle. Fui, portanto, ao telefone e comecei a ligar para o supervisor regional. Mas algo em meu íntimo refreou-me. Era o amor de Cristo que me constrangia. Voltei e disse à minha esposa: não posso fazer isso. Não telefonarei ao supervisor regional. As pessoas que agem com esse pastor, que Deus os abençoe, certamente estão a ponto de fracassar espiritualmente. Mas não sou eu quem vai contribuir para a derrota deles. Não pretendo ser aquele que os fará tropeçar. Concluí em seguida: não me importa se agirem mal. Tenho de insistir no amor a despeito do que fizeram, pois a Bíblia diz que o amor não faz mal ao próximo. Pois bem, aquele casal finalmente chegou antes de sairmos para a igreja no 3º dia. E de novo nada. Falaram a respeito do jantar, nem perguntaram se estavam com fome. Fomos à casa do Senhor e depois simplesmente levaram-nos até a casa de volta. Sequer tinham dado umas ofertas, uma ofertinha para a gente, para que pudéssemos nos alimentar. Nada. Àquela altura, parecia que meu estômago esfregava em minha coluna dorsal. Quando a pessoa fica sem comida durante vários dias, sua carne começa a clamar. Disse outra vez à minha esposa: vou telefonar para a superintendente regional e perguntar-lhe que tipo de pastor tem nessa região. Se começarmos a prestar atenção à nossa mente e à nossa carne, ficaremos em apuros. Fui até o telefone para fazer a chamada, mas de novo algo dentro de mim não queria deixar-me fazer. O amor de Cristo impedia-me de agir como eu planejava. Disse à minha esposa: não posso fazer isso. Tenho vontade de entrar no carro hoje à noite, depois de terminar o culto, e ir embora sem falar uma palavra. Mas não posso agir dessa forma. De imediato, os membros da congregação começariam a perguntar ao pastor: aonde está o irmão? Cadê o irmão? Aonde está o irmão? Depois iriam querer saber por que ele foi embora. E o pastor ficaria em má situação. No dia seguinte, estávamos com fome mesmo. De novo comecei a telefonar para o superintendente regional, mas realmente não consegui completar a ligação. Em vez disso, desabafei com a minha esposa. Não devo fazer isso. Esses queridos, abre parênteses, que Deus abençoe o coração deles, nunca terão sucesso no ministério agindo assim. No entanto, não quero contribuir para a sua derrocada. Eles vão cair, eu não vou contribuir para isso. Ficarei até o fim de domingo e farei o que for correto, independente daquilo que fizeram para mim. Eu vou andar sempre correto. As pessoas que não demonstram caráter ou reputação pelo próximo não obtêm êxito em lugar algum, muito menos no ministério. Na realidade,
aquele casal jamais deveria ter entrado na obra. No entanto, não deveria ajudá-lo a ser um fracasso, porque fazer isso me prejudicaria espiritualmente. Mais cedo ou mais tarde, aquele pastor ceifará o que semeou, mas eu não contribuiria para isso. O amor não faz mal algum ao próximo, nem leva em conta o mal recebido. O amor de Deus pendura muito tempo, pois é paciente e benigno. Finalmente, um dos diáconos da igreja foi visitar-me e começou a fazer perguntas. Percebi que ele notou algo errado, mas eu não pretendia prejudicar aquele pastor falando dele com os líderes da igreja. Fiz o máximo esforço, portanto, para não dizer coisa alguma contra o pastor. O diácono acabou dizendo a minha esposa e a mim: venham para minha casa. Levou-me nos fundos da sua residência, onde havia um freezer cheio de carne e verduras frescas. Ele nos disse: é só pegar o que querem. Levamos os alimentos para casa e preparamos uma refeição para nós. Aquele pastor e sua esposa nunca chegaram a nos oferecer alguma refeição, um lanche durante a nossa temporada ali. Levantaram uma oferta todas as noites, mas nunca nos deram qualquer parte da oferta. De modo que não poderíamos sair para comprar comida. Finalmente, na última noite do avivamento, deram-nos uma oferta pequena. Acho que acabamos recebendo cerca de $43 pela semana inteira. Ficamos fortemente tentados a agir de modo contra o amor cristão, mas eu não podia murmurar nem queixar-me. Se é para permanecer sem doença, preciso continuar amando o próximo. Irmãos, viver no amor e não fazer maldade para ninguém, você está primeiramente beneficiando a você. Você não sai da presença de Deus, o diabo não pode nem colocar doença em você. Eu acho muito mais gostoso ter saúde. Por isso, minha esposa e eu confiamos totalmente em Deus. Sabíamos que, pelo caminho afora, Ele supriria as necessidades. E por isso, simplesmente, seguimos nossa missão. O que acontece com aquele casal de pastores? Algum tempo depois, o superintendente regional telefonou-me para perguntar: você foi pregar na igreja tal? Contei-lhe que tinha feito uma campanha de uma semana de pregação ali. Ele fez outra pergunta: o irmão percebeu algo em seu espírito enquanto estava lá? Não precisei captar algo em meu espírito, afinal de contas, depois de tantos dias sem comida, meu próprio estômago parecia ter algo errado. O superintendente comentou: tivemos que disciplinar aquele pastor. Não havia outro jeito a não ser tirá-lo da igreja. Notei que aquela foi a última igreja que eles pastorearam. Os dois tiveram que ser demitidos da comunhão da igreja. Depois não se ouviu mais falar. Simplesmente sumiram. Nós que estávamos no corpo de Cristo precisamos tratar amorosamente uns aos outros. O amor não pratica o mal contra o próximo. Não podemos maltratar as pessoas e ainda achar que iremos bem no relacionamento com Deus. Irmão, sempre andar no amor. Se alguém fez alguma coisa para você, você entrega para Deus, que Ele fala: a justiça sou eu que vou fazer. Então vamos andar sempre no amor, perdoando e esquecendo todo o mal que alguma coisa tenha acontecido. Feche os olhos, coloque a mão no seu coração e vamos orar. Pai maravilhoso e querido, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença para Te glorificar, para Te agradecer. Oh Senhor, para Te pedir-nos, Pai, mais da Tua presença, mais entendimento. Ensina-nos, Pai, a viver uma vida diferente, uma vida
não igual a esse mundo, mas uma vida igual no mundo do Senhor, cheio de amor, paz e alegria. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, Pai, o teu fogo na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, para desfazer todo mal, todo problema, toda doença, toda coisa ruim, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que tem todo o poder e toda a autoridade, eu ordeno agora, você, demônio, sai dessa vida. Você, demônio, eu quebro as tuas forças, eu te amarro. Pega tudo que é seu, todo mal, toda doença, toda inveja, todo problema, toda falta de amor, toda mágoa, toda briga, todo vício, saia em nome de Jesus, você, demônio, com todas as suas obras. Agora, fora, em nome de Jesus. Pai maravilhoso e querido, te glorificamos, te exaltamos, Pai. Oh, maravilhoso Deus. Pai, confiamos no teu amor, no teu poder e na tua palavra que diz: não temas, eu sou contigo. Obrigado, Pai. Amém e amém.